Oi, se o desemprego no Brasil é uma ameaça à recuperação econômica, a falta de trabalho para os jovens preocupa mais. Os brasileiros de 18 a 29 anos têm o dobro da taxa de desemprego de outras faixas etárias. O Congresso analisa uma medida provisória criada para incentivar a entrada dos mais novos no mercado de trabalho. Entre as medidas, o contrato verde e amarelo dá ao empregador diminuição na alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2%, redução de 40% para 20% da multa em caso de demissão. Podem ser contratados jovens entre 18 e 29 anos por até 24 meses, com salário limitado a um salário mínimo e meio, pouco mais de R$ 1.500. Mas será que vai funcionar? Para discutir essas medidas, o Câmara Debate recebe os deputados Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Começar com o deputado Bira, que tem críticas a essa medida provisória, falando um pouco para a gente já esquentar o debate, né? Quais são os problemas, deputado? O problema principal é que, embora a embalagem seja atraente, porque fala-se em geração de emprego para jovens, na verdade essa medida provisória é um verdadeiro jabutizal, porque tem todo tipo de jabuti. Jabuti, você sabe que é a nossa linguagem para dizer que tem coisas estranhas na medida. Então, o que tem de estranho nela? Estão fazendo uma outra reforma trabalhista. Estão modificando mais de 100 dispositivos da CLT, coisas que não têm nada a ver com geração de emprego de jovens. Por exemplo, jornada de 6 horas dos bancários, trabalho aos domingos e feriados, prerrogativas da fiscalização do trabalho, prerrogativas do Ministério Público do Trabalho. Acaba também com, enfim, com uma série de direitos e uma série de categorias que perderão os seus registros, como, por exemplo, o registro de jornalista, de radialista, de corretor de seguro. O que isso tem a ver com geração de emprego de jovens? Nada. Então, a nossa crítica fundamental é de que esse projeto deveria se restringir ao seu objeto, que é a geração de empregos para jovens, que nós concordamos que é uma necessidade, mas duvidamos se as medidas adotadas, que é a precarização do trabalho, se ela vai resolver e vai facilitar o acesso do jovem ou vai, na verdade, incentivar a substituição de mão de obra. Porque se o jovem vai custar mais barato, porque vai pagar menos FGTS, vai ter menos direitos, vamos dizer assim, é óbvio que a tendência do mercado é uma substituição de mão de obra em massa, até o limite de 20% da força de trabalho. É muita gente, são milhões de brasileiros que poderão perder os seus empregos em troca de empregos que custam relativamente mais barato. Então, essas são as principais críticas que nós estamos fazendo, além também da taxação dos desempregados, né? Porque está contido nessa medida provisória que é o jabutizal, está contida a proposta de taxar desempregados em 7,5%. É o cúmulo do absurdo. O desempregado está na sua pior situação e ainda vai ter que pagar uma tributação para o governo. É para dormir com essa, né? Deputada Bia Kicis, como é que a senhora vê essa medida provisória e se corre esse risco mesmo de substituição do mercado da mão de obra do trabalho por pessoas mais novas, até os 29 anos? Não, olha, essa medida provisória, ela vem atender um clamor social, porque o Brasil chegou à beira do caos, né? A gente chama de pré-caos, com 14% de desempregados, e nós não estamos nem falando daquelas pessoas, dos trabalhadores informais. Então, essa medida, ela vem oferecer alternativas para que os jovens, que é o que mais sofre com o desemprego, porque se eu tenho uma empresa e eu posso contratar uma pessoa experiente e uma outra inexperiente, é claro que eu vou preferir uma pessoa experiente. Eu preciso de eficiência para a minha empresa. Então, essa medida ela oferece mais facilidade para que o empreendedor dê preferência a contratar o jovem entre 18 e 29 anos. E ela se limita a um salário mínimo e meio também. Mas não existe esse risco de substituição. Por quê? Primeiro, ela se limita a 20% do pessoal e ela impede a troca de um empregado que já está na empresa por outro. Então, não pode haver demissão. 20% considerando-se o quadro existente na empresa. Então, ela impede realmente a substituição. Agora, quando se fala em precarização do trabalho, isso não é verdade, porque e também revogação de vários artigos da CLT, isso vem em boa hora, aliás, já vem atrasado, porque nós já tivemos uma reforma trabalhista e precisamos de
muito mais reformas trabalhistas, porque o mundo se modernizou. E a CLT é da época de Getúlio Vargas. Então, ela não atende à necessidade atual. É preciso que o Congresso esteja atento e modernize a legislação. Agora, essa legislação, ela não tira direitos, ela abre oportunidades e flexibiliza algumas situações que você chama de direito. Por exemplo, FGTS é um direito? Vamos falar a verdade, FGTS é um direito? Ou um dinheiro que fica rendendo abaixo, muito abaixo da poupança, que você não pode sacar quando precisa. Então, o governo já fez uma medida provisória que possibilita que você saque o FGTS no aniversário, em outras oportunidades, né? Para atender ao clamor da população, tá? Então, não permite substituição de mão de obra. E tem um chamado jabutis? Tem. Mas cabe ao Congresso exatamente azeitar, melhorar, tirar da medida provisória aquilo que a gente entende que não é benéfico. Por exemplo, essa situação dos corretores. Então, nós estamos conversando, o mais importante é que haja diálogo. O que a gente não concorda é a postura de alguns parlamentares de oposição que diz o seguinte: nós temos que destruir essa medida provisória, temos que rejeitar, assim como foi dito por um membro, um parlamentar da esquerda outro dia, que é preciso destruir o governo Bolsonaro. Isso não. O Congresso tem que ter responsabilidade e aproveitar muita coisa boa que tem nessa medida provisória, como o microcrédito. Certas coisas têm que andar juntas. Então, o microcrédito é importante para facilitar que aquelas pessoas que estão na informalidade possam passar para a formalidade, possam ter acesso ao crédito, que hoje só quem tem dinheiro é que tem acesso ao crédito. Deputado Miriam, a deputada ponderou algumas limitações na MP justamente para não fazer essa mudança total da mão de obra, substituição, como o senhor estava falando. O senhor acha que isso não resolve? E o senhor acha que é possível, na medida provisória, chegar a um bom termo? Não resolve. Calcule comigo. Nós temos hoje em torno de 39 milhões de pessoas no mercado formal. Vamos arredondar para 40 milhões. 20% disso dá 8 milhões de pessoas. Então, são 8 milhões de pessoas que podem ser substituídas no mercado de trabalho. Isso não é pouca gente. Isso é muita gente que pode ser afetada com essa decisão que eu considero muito temerária em relação ao mundo do trabalho. E esse discurso da questão da empregabilidade do jovem, nós temos que ter uma atenção um pouco mais aguçada, porque o que a juventude precisa? Nós temos hoje 10 milhões de pessoas que os chamados neném, nem trabalham nem estudam. O que essa juventude precisa? Precisa de formação profissional, precisa de estágio, que é uma forma de acesso ao mercado de trabalho. O estágio é o primeiro emprego. Eu fui estagiário, eu tenho minha carteira assinada como estagiário, foi meu primeiro emprego, mas foi um emprego vinculado à minha formação. Então, ali eu adquiri uma experiência, mas também qualifiquei a minha empregabilidade, a minha condição de acessar o mundo do trabalho. Então, essa política é que deveria estar sendo aperfeiçoada, discutida e havendo um investimento, inclusive, porque hoje a quantidade de pessoas que têm acesso à política de estágio no Brasil é muito pequena, mas não se fala nisso. Se fala em retirar direitos, se fala em acabar com o 13º, com as férias, que agora vem em forma de parcelamento, diluído. Então, se dilui, você acaba. E nós não podemos desprezar a importância das conquistas dos trabalhadores. Eu acho que nós temos que ter outro caminho para poder melhorar a condição de vida do nosso povo. Bom, vamos explicar direitinho, deputado, já que o senhor falou 13º e férias, porque aí todo mundo se interessa. Como é que está na medida provisória? Está parcelando. Agora diluiu em 12 suaves prestações. Então, você imagina o que é você parcelar férias e parcelar 13º. Diluído no salário, isso aí vai se incorporar ao salário e vai acabar. Não vai existir mais. Então, é a primeira porta que se abre para acabar com o 13º e acabar com as férias também. Entendeu? Então, eu acho que é uma situação extremamente temerária, que não deveria nem ser cogitada pelo governo. Deveria se pensar um outro caminho, mas não este. Deputada Bia, é um primeiro passo para o fim de 13º e as férias? Não, logicamente que não. Eu acho engraçado a oposição vir bater, dizer, não devia pensar nisso, tinha que apresentar outras soluções. Por que eles não apresentaram essas soluções? Ficaram 16 anos no poder e só causaram, o desemprego só aumentou. Pela primeira vez, com um ano de governo Bolsonaro, o índice de desemprego caiu, o índice de violência caiu, está tudo acontecendo para melhorar, mas a esquerda fica criticando e no seu tempo, enquanto esteve no poder, não melhorou nada. Essa história de
de que vai acabar com o 13º é balela. A gente sabe, todo mundo já sabe, e se você não sabe, se informe. O 13º, na verdade, ele não é nenhum benefício extra que é pago para você. É um valor, porque tem mês que tem 20, tem 30, tem 31, tem até 29 dias. O que acontece é que se você pegar o valor do seu salário por hora, como é feito em outros países, vai faltar, você vai ter prejuízo. Então, no final do ano, faz-se um ajuste, quando é o sistema de pagamento mensal, e você recebe o que ficou faltando. Então, o que se faz agora é permitir que você antecipe esse 13º. Aí vai dizer, mas vai virar salário, a pessoa vai acostumar. Por que que o Estado tem que ficar tutelando a pessoa? A pessoa pode preferir receber um pouco mais todo mês, ela faz a sua poupança, ela gasta como quer. Tem que acabar essa história de achar que o brasileiro é retardado, que o brasileiro não é capaz de cuidar da sua vida e decidir o que ele quer fazer. Menos Estado e mais liberdade para as pessoas. O brasileiro é perfeitamente capaz de fazer as suas escolhas, sim. Tá? Então, o 13º é só uma questão de antecipação, não se está retirando direito. Com relação às férias, a flexibilização também. Aí eu pergunto, quando você tem, por exemplo, um país onde não existe a CLT, como nos Estados Unidos, é para lá que as pessoas querem ir buscar emprego. Ninguém está indo atrás que tem um regime como o da CLT, que amarra a mão do empreendedor, que traz uma sobrecarga enorme, que para você pagar um empregado, na verdade, você tem que pagar 2, tamanha carga que é sobre a folha. Então, é para um país que não tem CLT que todo mundo quer ir, não é? E não tem ninguém querendo vir buscar emprego no Brasil. É impressionante isso. Então, nós temos que modernizar, sim, que a modernização, ela vai trazer novas oportunidades. E uma coisa que ninguém está falando, que é a medida provisória, ela tem um programa de habilitação e reabilitação que no Brasil não é feito. Uma pessoa sofre um problema, um acidente, ela tem que ser reabilitada. No Brasil, é uma tristeza isso. O índice de pessoas que são reabilitadas é ínfimo. E ela prevê que multas de fiscalização do Ministério Público, uma série de coisas sejam usadas nos programas de reabilitação. Então, essa medida provisória está tratando de um problema que é grave e que está apresentando pela primeira vez uma solução. Agora, precisa acabar essa narrativa de ficar dizendo, ela não cuida de estágio. Essa medida provisória está tratando de outro aspecto. Então, a narrativa de, porque não tratou daquilo, devia tratar de outra coisa. Não, vamos tratar do que está aqui. Depois, se tiver uma outra medida provisória, uma outra legislação para tratar de estágio, é outra história. Estamos tratando do jovem que precisa de ter emprego. E reafirmo aqui que a substituição não é possível pela lei, porque se o empregador demitir um servidor experiente, ele não vai poder contratar um jovem nesse sistema no seu lugar. Deputado Bira, a deputada falou bastante de necessidade de modernização da lei. Realmente é uma lei antiga, precisa mudar? O que o senhor acha que precisa mudar, que seria possível fazer acordo nessa medida provisória? Mariana, se o raciocínio for essa, que lei antiga tem que ser revogada, vamos propor em breve a revogação da Lei Áurea, que ela é de 1888. Né? Então, ela está antiga também. Esse é o critério? Não pode ser. Então, nós temos também que acabar com essa história de sempre ficar se reportando a governos passados. Eu não fiz parte do governo passado. Eu não respondo pelo governo passado. Eu estou tratando deste governo porque eu sou deputado nessa legislatura. Então, vamos tratar disso e ademais, já se passaram 4 anos do governo passado que ela se refere. Né? Então, já foi muito tempo para a gente ficar falando só do que o governo passado fazia. Nós temos que concentrar no que está acontecendo hoje, que medidas estão sendo tomadas, porque nós é que vamos tomar a decisão. A decisão passa por nós, vamos ter que votar essa medida provisória. Então, nós estamos discutindo isso. E os Estados Unidos da América, que é atraente para muita gente, eu quero dizer o seguinte, pode não ter CLT, mas tem direitos e os direitos são respeitados. Aqui no Brasil estão querendo fazer o movimento inverso, entendeu? Estão querendo desmontar os direitos para que vire, né, uma bagunça generalizada, né, contra os interesses da população. A população mais pobre é que vai pagar isso. Né? A população mais pobre é que fica desprotegida, né, sem os seus direitos assegurados. Então, é muito fácil dizer que vai tirar o FGTS, que vai acabar férias, vai acabar com o 13º ou com outros direitos do trabalhador e dizer que isso não tem importância porque isso vai gerar emprego. É falacioso. A reforma trabalhista diz que ia gerar 4 milhões de emprego. Não gerou emprego coisa nenhuma e já se passaram aí quantos anos da reforma trabalhista e não tem empregos. Então, é uma enganação, é um engodo
E é por isso que a gente está fazendo uma luta forte, intensa, de discussão, de debates, com argumentos técnicos. Porque nós não estamos fazendo discussão ideológica em cima disso. Nós estamos mostrando os dados, as estatísticas e mostrando o quanto isso vai ser prejudicial para a população brasileira. Bom, a Comissão Mista tem feito muitas audiências públicas, muitos especialistas de várias áreas. Como é que a senhora faz um balanço assim, de como essa medida provisória tem sido recebida na sociedade? Sim, olha só, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que nenhum direito está sendo retirado, nenhum. Porque os direitos sociais, os direitos trabalhistas, eles estão no artigo 7º da Constituição. Então, para retirar qualquer direito desses, retirar o direito a férias, a 13ª, a FGTS, teria que se mexer no artigo 7º e somente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, poderia fazer. Essa lei, essa medida provisória, ela está longe de mexer em direitos trabalhistas. Ela está inovando, flexibilizando, está atendendo a um clamor da sociedade, tá? E dizer que, vamos revogar a lei Áurea, isso é um argumento, a gente, não é porque é antiga a lei, é porque ela é obsoleta. Porque ela não se presta... Não, meu amigo, estou falando da CLT. A Lei Áurea, quando você diz, vamos revogar porque ela é antiga, eu estou dizendo que essa lei, a CLT, quando a gente fala que ela é antiga, nós queremos dizer que ela é obsoleta. Obviamente que isso é uma brincadeira do deputado, uma forma de chamar atenção para desconstruir um argumento. Quando ele fala essa coisa, vamos revogar a Lei Áurea. Não se trata disso. Não, brincadeira não, estou falando sério. Não, mas isso não se enquadra aqui na nossa conversa. Não há brincadeira aqui, deputado. Mas quando você diz, então vamos revogar a Lei Áurea porque ela é antiga. O raciocínio que a senhora fez, que a lei antiga tem que ser revogada. Não, o raciocínio não foi esse. Foi esse o seu raciocínio. É que a CLT... Não, é antiga e deve ser revogada. Ela é obsoleta. Vai revogar a Lei Áurea, que é antiga e mais antiga do que a CLT. É uma lei de um regime ditatorial, baseada no fascismo, no regime fascista da Itália da época da Segunda Guerra. É aqui que se baseia a CLT. E dizer que a revogação de artigos, a transformação, como se fala, a reforma trabalhista não gerou empregos, como é que está dizendo? Se não tivesse havido a reforma trabalhista, como é que nós estaríamos hoje? Possivelmente muito pior, porque eu converso com empresários e muitos deles dizem que graças à reforma trabalhista conseguiram manter as suas empresas abertas, conseguiram manter o número de empregados, por exemplo. Então, esse é um argumento que também não se sustenta. Tá? Então, essas novas reformas, que é uma mini reforma trabalhista, sim, que é necessária, mas não vai se esgotar por aqui. Outras serão necessárias também. Agora, cabe ao Congresso corrigir o que tiver de excesso, né? Então, por exemplo, a questão dos corretores, nós ouvimos, eu, por exemplo, eu não tinha uma opinião formada sobre essa questão dos corretores. Mas quando fizemos uma audiência pública, recebemos representantes da categoria, eu fiquei sensibilizada pelos argumentos e, embora esteja numa medida provisória do governo que eu apoio, eu falei, não, essa parte eu não vou apoiar. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ouvir as partes. Agora, até agora, eu estou convencida de que a questão, a mudança no microcrédito, a carteira verde e amarelo, com os benefícios que traz para os jovens, benefícios reais, possibilidade de emprego e a questão da fiscalização tem que ser mexida. Para você ter uma ideia, Mariana, na última audiência, teve um parlamentar que teve um representante de uma entidade que disse o seguinte, que se você perguntar a um jovem, que não é justo você perguntar a um jovem se ele quer ter um emprego, mesmo que com menos direitos, tá? Ou se ele prefere passar fome, que não é justo fazer isso. Aí eu falei, mas a vida não é justa. E se você perguntar a um jovem se ele prefere um emprego com menos direitos ou passar fome, é óbvio que ele vai querer um emprego com menos direitos. Agora, quais eram os menos direitos a que ele estava se referindo? É a questão da multa do FGTS, que aqui prevê uma multa de 20% ao invés de 40%. Só que, detalhe, que foi esclarecido por um advogado depois, como se trata de um contrato temporário, porque esse jovem, ele só pode ficar por um período nesse contrato, um período limitado a 2 anos. Então, é um contrato temporário. Só que qualquer outro trabalhador que tem um contrato temporário, quando o contrato é extinto, não recebe nenhum centavo de multa de FGTS. Então, o jovem ainda tem essa vantagem. O que estão dizendo que é retirada de direito, na verdade, é um direito a mais que os demais trabalhadores não têm. Deputada Bira, nosso tempo está acabando. O que o senhor vê de mais, como o senhor falou, de mais grave nessa medida provisória? Como é que o senhor está trabalhando para tentar mudar na comissão ainda? Primeiro, dialogando com a base do governo para ter sensibilidade de não cometer todas essas atrocidades. Segundo, dizer o seguinte, a deputada afirmou aqui, não tira direitos. Claro que tira. Vou citar só um caso. Estão acabando com a folga
nos domingos e feriados. Isso não é um direito hoje para a maioria parte das categorias? Claro que é, mas estão acabando. Está lá, deputado, não tem como negar. Né? Estão acabando com a jornada de bancário de 6 horas. O que isso tem a ver? Que emprego isso vai gerar? Nenhum, principalmente para os jovens. Não tem nada a ver com a política de emprego para a juventude. A fiscalização do trabalho, agora eles querem tornar obrigatória a dupla visita. Sabe o que significa isso, Mariana? Significa o seguinte, o fiscal só vai poder autuar um estabelecimento flagrado com infração trabalhista na segunda visita. Pode ser a infração que for, inclusive trabalho escravo. Né? Só na segunda visita é que ele vai poder autuar. Tem cabimento isso? Imagine se a lei de trânsito fosse assim. Funcionaria? Você encontra um bêbado dirigindo um veículo e diz para ele, olha, dessa vez você passa, na próxima é que você vai ser autuado. Funciona isso? Claro que não. Então, eu acho que tudo isso são medidas que vai tornar o ambiente do trabalho extremamente precário e, eu diria mais, promíscuo. Vai ser uma promiscuidade, porque as pessoas não vão ter garantias e nem segurança para desenvolver o seu trabalho dignamente. Né? Então, eu acho que essas são as preocupações que a gente tem. Né? E a gente tem que estar sempre reiterando e argumentando tecnicamente para ver se a gente consegue rever essas posições. Deputado Bira Kicis, queria sua opinião especificamente. O deputado Bira citou os trabalho aos domingos, a jornada de 6 horas dos bancários. Bom, eu não sei quanto vocês estão nos ouvindo, mas eu costumo ir a um restaurante domingo, tem garçom, tem cozinheiro, eu costumo pegar Uber, eu costumo pegar um táxi, funciona, hospital, tem ônibus funcionando. Tem vários setores então, que funcionam. A lei não está acabando com a folga aos domingos, porque isso já existe. O que ela flexibiliza ainda mais, porque agora o que acontece é que não existe para bancário, não existe para ver o trabalho domingo, serviços de está se colocando como um acordo. Deputado, gostaria de poder usar aqui do meu tempo. Então, você tem que, eles querem submeter a um sindicato para dar o aval, sendo que ali é colocado que o acordo é feito entre o empregador e o empregado. Mas trabalho aos domingos já existe no mundo inteiro e no Brasil também. Então, essa medida provisória não está acabando com um direito. Ela está alterando um pouco, dizendo que você não vai precisar do sindicato, da entidade de classe para aquecer, mas do empregado com o empregador. Isso é uma realidade no mundo inteiro. E com relação à questão da fiscalização, é preciso dizer que no Brasil as normas infralegais que tratam de fiscalização, como resoluções, portarias, elas servem para enlouquecer o empresário. É impossível um empresário conseguir cumprir 100% todas as normas infralegais, até porque você não tem como conhecer todas as normas e elas mudam o tempo inteiro. Então, às vezes, você tem uma cozinha que tinha um tipo de azulejo e a fiscalização passa lá e diz, não, desde outubro do ano passado que o azulejo não pode ser desse jeito. Estou citando casos reais que eu vi acontecer. E aí taca uma multa num pequeno empresário que com aquela multa fica praticamente inviabilizado o trabalho, ele tem que demitir gente, não consegue manter. Ou esse banheiro aqui, você é obrigado a ter um banheiro masculino e um banheiro feminino num ambiente de produção em que não existe mulher trabalhando e já toma uma multa. Então, o objetivo disso aqui é que, primeiramente, você dê uma oportunidade ao empreendedor de se adaptar, de se adequar, de se ajustar àquela norma. E depois, se ele insistir, né, ele leva uma multa. Então, isso realmente vem para trazer um alívio às pessoas que investem. Eu quero falar para você que está nos ouvindo, que quem gera emprego é um empresário, a pessoa que empreende. O Estado não gera emprego. Então, acabou o tempo de se tratar o empresário como sendo malvadão, que quer explorar o trabalhador. Vamos acabar com isso. Nós temos que acabar com essa divisão e parar de fomentar o conflito entre empregador e empregado, entre trabalhador e empregador. Em outros países, em que inclusive se possibilitou fazer com que o trabalhador, o empregado, se tornasse sócio da empresa, como no Chile, acaba tudo isso, porque ele percebe a dificuldade que é empreender. Então, vamos cuidar melhor dos empresários, porque isso é que vai fazer com que o Brasil, possa ser um país desenvolvido. Deputado Bira, 30 segundos para encerrar a sua conclusão. Só para dizer que o trabalho aos domingos feriados já existe em algumas categorias mediante autorização. O que eles estão querendo é generalizar, né?
Então, não tem nada a ver o que a deputada falou aqui a respeito disso. E nós não estamos contra os pequenos empreendedores e essa medida favorece os grandes empreendedores, bancos, né, o agronegócio, que esses é que estão preocupados e estão por trás dessa medida provisória. Não são os pequenos empreendedores, esses não são afetados. Bom, nós vamos continuar esse assunto no próximo programa. O Câmara Debate termina aqui. Conversamos com os parlamentares Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e Ibira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Sobre o contrato verde e amarelo, eu sou Marina Pschit, que agradeço sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. A gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Tchau. A gente vai botar mais